Ouça agora a palavra do pastor. Uma mensagem que pode mudar a sua vida. Glória a Deus. O livro de Hebreus é a chave para você compreender e entender o Velho Testamento de maneira correta, com a sua aplicabilidade à luz de Cristo. Porque você tem que ler Moisés à luz de Cristo e não Cristo à luz de Moisés. Jesus Cristo é o protagonista, é a chave para você compreender toda a Bíblia. O livro de Hebreus foi escrito para libertar principalmente os convertidos da igreja primitiva e principalmente os líderes religiosos de Israel que por séculos estavam arraigados na aliança mosaica, na velha aliança da justificação pela lei, e pela prática de ordenanças cerimoniais, rituais, holocausto, sábado, etc, etc. Sumo sacerdote, e aí vai. E aí o livro de Hebreus começa a falar da superioridade de Jesus, superioridade da sua aliança, a despeito daquilo que tudo que foi ensinado. Quando Deus fez o mundo, lá no livro de Gênesis, ele fez com princípios, com alicerces, com leis que são invioláveis. Quando Deus fez o homem e a mulher, ele olhou para ambos e disse: olha, vocês vão trabalhar 6 dias, mas guarde o 7º para descanso. Sempre houve essa proposta de descanso. Primeiro porque a verdade é que somos finitos. Segundo que com o pecado e a corruptibilidade humana, a necessidade de descanso se tornou imperioso. O homem se cansa. Todos nós nos cansamos e nos fatigamos. Por exemplo, daqui a instantes, todo o Ocidente estará na cama. E nós estaremos descansando de uma jornada aí, de aproximadamente 16 horas, pelo menos 8 horas de sono, né? É necessário, segundo os entendidos, os da área de saúde, pelo menos 8 horas de sono. A palavra descanso faz parte da revelação de Deus em muitas aplicações. Na parábola da figueira e nos ensinos e mensagens que o Senhor Jesus Cristo também cita a respeito do ano de Deus, o dia de Deus. Estudiosos da palavra de Deus, entendendo que 1000 anos para ele é como se fora um dia, e um dia é como se fora 1000 anos. A história da humanidade está caminhando para o seu término. E o sábado, agora, vai ser explicado de uma maneira muito aprofundada pelo escritor aos Hebreus. Muito mais do que um dia, muito mais do que o 7º domingo, né, que é o primeiro dia da semana e se tornou um dia muito especial para nós, em função de que no primeiro dia o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. E então na nova aliança, os cristãos primitivos passaram a cultuar diferente da sinagoga. A sinagoga continuou guardando o sábado e os cristãos primitivos passaram a se reunir no primeiro dia da semana. E aí ficou aquela confusão. Qual é o dia verdadeiro? O sábado ou o domingo? Qual o descanso? E alguns então dizem, é melhor sábado e domingo. Porque descansar, ainda bem que descanso não é verdade, não? Mas do descanso no sentido de você pensar mais nas coisas espirituais, pensar mais no céu, e você se alimentar da palavra de Deus e separar esse dia justamente para um repouso, uma reposição de energias e etc. Isso está na palavra de Deus. O escritor aos Hebreus diz assim, olha, o descanso verdadeiro não é do sábado,
não é do primeiro dia da semana. O descanso de Deus é outro. Então essas questiúnculas de vocês, lembra? Eles acusaram Jesus, dizendo que Jesus Cristo tinha quebrado o sábado e tinha feito um homem paralítico. O Jesus Cristo disse: toma a tua cama e anda. E encontraram o homem com a cama na cabeça, ele não precisava da cama. Perguntaram a ele quem mandou. Ele disse: ele, apontando para Jesus: podia fazer isso. Você está trabalhando. Você está trabalhando. Uma religiosidade sem conhecimento das Escrituras é a coisa mais absurda. Por isso que nós temos tanta coisa. Eu não digo a respeito do judaísmo, mas você vê aqui quanta coisa que não é cristianismo. Há muita coisa distorcida hoje em nome de evangelho. O livro de Hebreus é fantástico. E esse que vocês estão discutindo, que sábado, que descanso. Aí vem o livro de Hebreus com uma profundidade, meu Pai do céu, coisa lindíssima. Vamos ler Hebreus 4. E aí ele diz assim: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus. Nunca, em nenhuma parte da Bíblia, existe essa expressão descanso de Deus. Tem descanso, tem repouso, mas descanso de Deus. No descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas. Essas boas novas aí é evangelho. O evangelho é boas novas. Eis que vos trago boas novas de grande alegria para todos os povos. A palavra boas novas significa furo de reportagem. Eis que vos trago boas novas, uma notícia que é de grande alegria, mas não uma boa nova, não uma notícia que é interessante apenas para um lugar. Porque às vezes a notícia pode ser muito importante para a Bahia. Mas a notícia que muitas vezes é importante para a Bahia, não é importante para Sergipe. Às vezes uma notícia é muito importante para o Brasil. Às vezes a notícia que é boa e importante para o Brasil, não é importante para os Estados Unidos, para o México, enfim, para outro país. Para a notícia ser importante, tem que afetar aquele povo, aquele país, aquela comunidade. E o anjo diz: eis que vos trago boas novas para todos os povos. Que nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Ele instalará o seu reino e este será o para sempre. Foi isso que o anjo disse. Daí Mateus, Marcos, Lucas e João serem chamados de boas novas. Evangelho não são 4 livros velhos. Significa boas novas. Chegou aí quem manda. Chegou aí quem tem autoridade. Chegou aí aquele cujo poder é diferente de César. Chegou aí aquele que tem toda a autoridade e cujo reino e tudo poder não vai o quê? Ter fim. Então ele menciona que a nós foi anunciada as boas novas como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Então ele vai dizer: olha, aquele pessoal lá ouviu a respeito de Moisés, que os orientou, como a nós está sendo comunicado agora as boas novas. E muitos não entraram no descanso, e um descanso provisório. O descanso era entrar no lugar, porque vinham de 40 anos e precisavam o quê? Chegar. Então não entraram no descanso, ou seja, não entraram na terra prometida. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Descanso na Bíblia agora não é um dia. Descanso é a eternidade, é a certeza da salvação. Eles não entraram. E cuidado para você não se prender a questiúnculas de eu como, não como, come isso, não come aquilo. Foi o que o Espírito Santo disse a Pedro: não torne tu impuro o que Deus já purificou.
Porque o que contamina o homem, disse Jesus Cristo, não é o que entra, é o que sai. O livro de Hebreus, então, dá uma ideia do descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia. E descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. Todo o capítulo 4 é para explicar e para dar-nos uma visão do descanso máximo que Deus quer me levar a chegar. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por eras. Esse é o descanso. E descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso. Lógico que Deus não precisa de dia para descansar, Deus não se cansa. Isaías disse que os que esperam no Senhor serão renovados, como o Senhor faz com a águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Deus não precisava nem precisa de sétimo dia para descansar. Deus não tem limites, como eu e você. Não entrarão, visto portanto que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo determina certo dia: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. A proposta de Deus é que você chegue no final, não apenas comece, mas termine. E que você entre no descanso de Deus, que é a salvação eterna. A salvação eterna, esse é o descanso verdadeiro, eterno, para sempre. Descanso porque primeiro que meu corpo não precisará de descanso, porque meu corpo sofrerá uma mutação tremenda. A Bíblia diz que não há possibilidade nenhuma desse corpo entrar no reino dos céus. É isso que está escrito em 1 Coríntios capítulo 15. Carne e sangue não entra. Porque é necessário que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade. Quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. E Jesus Cristo, falando a João na ilha de Patmos, diz: ali não haverá morte, lágrima, ali não haverá calor, cansaço, porque as primeiras coisas são passadas. Descanso aqui é vida eterna e não reposição de energias, ou de algumas horas de reposição. Não é nesse sentido descanso de Deus. Descanso, ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, que é outro repouso. Porque aquele que entrou no descanso de Deus também, ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Haverá um momento em que Deus, quando me chamar, eu entrarei e você entrará nesse descanso. No outro estágio, não no sentido, quando as pessoas perdem um ente querido, diz, descanse o quê? Descanse em paz. Ora, o cadáver não está ali descansando. Fosse possível chegar ali no cemitério e perguntar: todo mundo que está aí quer sair? Eles sairiam. Quem quer esse descanso aqui? Eu não quero. Isso é uma maneira cortês. A pessoa descansou, mas não é esse o descanso. Descanso é entrar na morada de Deus, na presença de Deus. É aquele que o apóstolo Paulo diz: eu serei como ele é. Agora eu conheço em parte, mas um dia eu o conhecerei face a face. Agora eu conheço como enigma, mas um dia eu conhecerei como eu sou conhecido. Esse é o descanso. Então, esforcemo-nos, versículo 11, pois por entrar naquele descanso,
Façam tudo, porque o descanso que Deus está falando não é um dia, não é um lugar levar vocês para Canaã. O descanso de Deus, o descanso divino, o repouso de Deus, é aquilo que Jesus Cristo disse para Nicodemos: vida o quê? Eterna. Habitar com Ele para sempre. Na casa de meu Pai há muitas moradas, porque se assim não fosse, eu vos teria dito, porque eu vou preparar-vos lugar. E ali ele fala lugar, ou seja, é uma transposição de uma realidade completamente diferente. Habitação na casa do meu Pai, porque eu quero que aonde eu estiver, estejais vós também. Esse é o descanso. Então diz o texto: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo da desobediência deles, que caíram, que alguns voltaram para o Egito, alguns morreram em plena marcha, alguns, segundo o texto de Hebreus, duvidaram, foram incrédulos a respeito das promessas. Caso o sermão da noite diz: vocês, dizendo que Moisés, o pai de vocês, os avós de vocês, os bisavós de vocês, não respeitaram Moisés. Vocês agora vêm com essa história de que Moisés, lembra o que o Estevão disse, o grande pregador, que foi morto, né, após terminar aquele sermão? E aí tem esse texto que você conhece, que é alusivo à eficácia, o poder da palavra de Deus, que está nesse contexto, no contexto de nós alcançarmos o verdadeiro descanso. E o texto é esse: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Esse é um dos textos mais extraordinários da Bíblia, que fala do poder da palavra, da Bíblia, das Escrituras. O poder penetra, a palavra de Deus revela, a palavra de Deus mostra, a palavra de Deus chega no mais profundo do seu ser. Isso não há como você limitar a ação da palavra de Deus. A palavra de Deus tem esse poder de ir além. Não é a mera palavra de um cientista, de um escritor, de uma celebridade, né? Que nós cultuamos, ou que reverenciamos. É muito mais do que isso. É mais do que a palavra da ciência. A palavra de Deus é uma palavra verdadeira e que revela meu eu, o seu eu, e mostra que a palavra que vem do alto está acima da minha palavra ou das minhas negativas. Você pode morrer se auto-justificando e a palavra estará a você acusando ou não. A palavra de Deus é infalível. É isso que você tem que se incomodar em função de um descanso, de uma promessa. O texto está dizendo exatamente isso. Então, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande e sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia antes de você terminar sua jornada. Corra para Ele, para receber misericórdia, para receber perdão. Ele não quer absolutamente condená-lo. A Bíblia diz que agora Ele não veio para condenar. Ele veio o quê? Para salvá-lo. Ele veio para exortá-lo, para abrir seus olhos, a fim de que você possa entrar no seu descanso, no descanso verdadeiro. Jesus Cristo disse que encontrareis descanso para as vossas almas.
Jesus Cristo referiu-se isso muitas vezes, que Ele nos conduziria e encontrareis descanso nele. Ele falou do descanso dele e da paz dele. Ele disse: a minha paz é diferente. Eu não dou como o mundo a dá. E o descanso de Deus também é diferente. Não são algumas horas. Não é um lugar. No sentido de você ir e daqui a pouco terminar e voltar. Não. O descanso do Senhor não é transitório. O descanso do Senhor é para sempre. O descanso do Senhor é a sua salvação. O descanso de Deus é a misericórdia dele lhe alcançar, lhe justificar. Portanto, atente para isso e que Deus te abençoe. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com cada servo e serva do Senhor, e de igual modo com todo Israel de Deus, por toda a face da terra, espalhado desde agora e para sempre. E o povo de Deus disse: